CEMIG apresentou a proposta dela de criação de um novo plano, né, a base dele é enfermaria, pegou o plano prêmio e colocou ele como sendo a referência e criou o plano enfermaria com uma relação de 18,8% menor do que a tabela do plano prêmio, né? Fez uma proposta que ela disse que para garantir uma proteção social, né, a CEMIG então vai complementar um valor, né? Todos os empregados ativos não terão mais direito a nada no PSI pela proposta da CEMIG, seriam todos eles migrados para o plano prêmio. E a CEMIG, então, detalhou aqui mais ou menos como será a proposta dela, né? Então, eu dei um zoom aqui na parte da proposta. Ela coloca, a lógica é o seguinte: então, quem tem renda, no início, a gente sempre se baseia na renda que a gente tinha, né, no cálculo nosso, na própria CEMIG Saúde, que era a renda, no caso dos ativos, o salário da CEMIG, e no caso dos aposentados, o benefício da Forluz mais o benefício INSS, né? Nós vamos ver aqui mais na frente, a CEMIG agora quer trocar essa parte do benefício Forluz mais INSS por uma comprovação do imposto de renda, tá? Mas então, obtendo essa renda, né, que seria essa renda lá, quem tiver renda até 2.000, ela vai fazer uma complementação, né, de 100% entre a diferença do que ela pagaria por esse novo plano, enfermaria, né, para o grupo familiar, daquilo que a pessoa pagou até fevereiro, né, ou seja, a tabela de 2024, até fevereiro no PSI. Então, o que ela pagou no PSI até fevereiro, né, isso antes desses aumentos, antes das cobranças lá da participação dela, é a base para ela poder verificar. Então, seria o plano novo, né, somando todos os dependentes e diminuindo disso. Até 2.000, ela falou que pagaria isso de forma vitalícia, né? Com renda até 5.000, também vai pagar toda a diferença, mas aí por 15 anos. De renda a 5 a 7.000, ela vai pagar uma regra de 3, né? Seria 100% até o relativo a 5.000 e 50% relativo entre 5.000 e 7.000. Isso também reduziria para 10 anos. E colocou uma outra regra diferente para acima de R$7.000 de renda, em que se o impacto da renda da pessoa, 25% da renda apurada da pessoa, ultrapassar o valor que ela tem que pagar para o grupo familiar dela no novo plano enfermaria, então a CEMIG também pagaria esta diferença por um período de 10 anos. Tá? Nós vamos explicar isso aqui direito, mas é só para a gente já ir acostumando, né? Ela colocou aqui, né, algumas diferenças, né? A contribuição agora não é mais por grupo familiar, é uma contribuição per capita, né, por cada pessoa. Ela trocou, não vai ter 13ª contribuição. Então, há essa diferença, né? O rol de cobertura é o mesmo, exceto fertilização in vitro, né? Não, cortou isso do novo plano. A abrangência ela reduziu de nacional para estadual e a hospedagem de apartamento para enfermaria. Tá? Nós vamos mostrar que você pode manter um plano de apartamento, mas aí você tem que pagar a diferença, né? A rede credenciada para a segundo ela é igual, e algumas diferenças, né? Mas o principal, não tem PGE, né? Que é o teto, não tem eficácia, né? E aí ela coloca lá um convênio com médio preço, que de fato é um convênio, não chega nem perto do PGE, não é nada disso, né? Inclusive várias vezes não é mais barato. E a questão do aeromédico é que é garantido, mas isso é fato, casos muito específicos, que na verdade a maioria dos casos que necessitou de ambulância aérea, o PSI pagou isso de forma extraordinária, né? Mas vamos lá. Ela fez aqui um comparativo para poder mostrar, né, segundo ela, na visão dela, um avanço, né, em relação às coparticipações. Permanece 30% de coparticipação, só que ela fala que na proposta nova, né, que é a proposta, inclusive, do prêmio, eles têm um teto para cada uma dos procedimentos ali, né, consulta médica, etc. E, no caso do PSI, era um teto, que a gente tem um teto geral, que era o teto usado para tudo, é o teto para internação, né?
a CEMIG Saúde não informou para a gente, a CEMIG não informou para a gente qual que será o teto no caso da proposta de apartamento, né? A internação por apartamento não definiu o teto. Sobre esse caso aqui, eu até fui lá buscar aqui agora para a gente ter uma noção melhor, né? A lista de preços e procedimentos da CEMIG, então, o que mostra claramente, se eu busquei baixei esse arquivo hoje, né, a gente vai vendo que as consultas, elas, na verdade, elas variam de R$ 91, na verdade, né, até 128. Então, essa questão de falar que vai ter um teto de 153 não se aplica para consulta e nem para esses procedimentos de exames simples, porque eles são muito baratos, né? Quer dizer, mesmo se você pegar a consulta mais cara, 128, você vai ter em torno de R$ 38 de coparticipação. Nunca chega nesses valores, também passa longe do tal do teto dela e do teto do PSI. Então, na verdade, essa redução que a CEMIG falou do teto, ela não se aplica. Mas a redução importante na coparticipação, a CEMIG não detalhou muito, é que a gente tem um limite mensal. Somado todos os gastos, né, do grupo familiar, no PSI, não pode se cobrar mais de R$ 800, né, 800 e poucos reais. Então, este teto não existe no novo plano, não existe nos novos planos, e ela, na proposta dela, também está cortando, né? Esse limite de R$ 800, ele é importante em determinados casos, né? Isso não é tão utilizado assim, mas é muito importante em determinados casos. Nós tivemos um caso, por exemplo, de gravidez, né? Nasce uma criança, em que muitas vezes faz muitos exames, muitas coisas fora do ambiente hospitalar, né? Então, nós temos que deixar isso bem claro. No ambiente hospitalar, tanto, né, isso é uma obrigação legal, só é cobrado uma coparticipação pela internação inteira, né? Inclusive não interessa quantos dias. E todos os procedimentos feitos lá não tem coparticipação, né? Não há coparticipação nos exames, em nenhum procedimento, consultas, qualquer que seja o procedimento, quando você está internado, né? Essas coparticipações são no ambiente extra-hospitalar, né? A pessoa não está internada, ou a pessoa, né, não é extra-hospitalar, porque existe ambulatorial dentro do hospital, né? Mas fora da internação é que é cobrado, então, esses procedimentos lá. Tá? Só para esclarecer um pouco mais, que isso deu algumas dúvidas. Você me mostrou as tabelas propostas, etc. Eu vou dar aqui um zoom, então, na tabela dela, a proposta CEMIG, né? Então, como é que vai funcionar na proposta dela o novo plano? Não existe mais aquelas regras codependentes, sem dependente, porque não existe grupo familiar. Então, é a tabela, para cada beneficiário do plano, né, ele terá um preço, né, é a tabela com enfermaria, que é 18,8% abaixo da tabela apartamento. Então, qual vai ser o montante que será cobrado da pessoa? Ela vai ter que olhar a idade dela, a idade de cada dependente especial, inclusive, vir aqui na tabela e será esse valor, somado o valor de cada um, né? Na proposta dela, ela está falando o quê? Olha, eu vou dar um apoio, né, um recurso naquelas faixas, né, até 2.000, até 5.000, até 7.000, para o grupo familiar. Então, a pessoa tem que somar os dependentes diretos, não os dependentes especiais. Então, cônjuge e filhos são os dependentes diretos, mais o titular, ele faz aqui a quantidade que ele vai pagar, e aí nós vamos apurar qual que é a diferença. Ela deu aqui uma série de exemplos para a gente, né? Para a gente poder acompanhar o raciocínio dela. E nesses exemplos a gente já vai vendo aqui que existe uma contribuição adicional da CEMIG, a primeira linha em verde que está aqui, né, para determinadas rendas, né? E que, conforme vai aumentando a renda, vai diminuindo. É isso mesmo que é a proposta dela. Em vez de entrar aqui nesse exemplo aqui, eu vou mostrar já o nosso simulador. Achar ele aqui. Então, esse é o nosso simulador que a gente vai disponibilizar, né, todas as entidades vão disponibilizar esse simulador a partir de amanhã, para que todo mundo possa fazer as suas próprias contas lá, né? Então, considerações aqui importantes. É o fim do PSI, é um novo plano, essa é a proposta dela, né? Um novo plano sem PGS, eficaz, com acomodação, enfermaria e cobertura estadual. Você me propõe retirar o patrocínio em definitivo e oferecer uma ajuda temporária, não é isso? De custo.
diferença entre o novo plano enfermaria e o valor pago no PSI, tá? Na tabela de 2024, antes daqueles reajustes. A CEMIG propõe a segregação de ativos, vai transferir todo mundo para o PSI, né, os novos planos, somente assistidos e seus dependentes, né, vai gerar uma redução de massa e aumento de sinistralidade. O modelo proposto estabelece custeio por pessoa, titular e dependentes, conforme faixa etária, e não mais por grupo etário, por grupo familiar. A tabela de mensalidade proposta elimina o conceito de solidariedade, né, é uma tabela fixa por pessoa, né, e havendo necessidade de reajuste técnico, a CEMIG propõe que não vai participar. Então, só para nós vamos ver aqui, nós vamos detalhar mais isso, tá? Assistidos e pensionistas da Forluz, CEMIG Saúde e Gasmig não foram também incluídos na proposta, além dos ativos, né? Então, é só para o pessoal, a princípio, da CEMIG. Tá? Eu vou fazer aqui, já está aqui no primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo da própria CEMIG. Né? A CEMIG fez aqui para a gente, né, nos exemplos dela, ela colocou, então, a seguinte informação. Ela tem um titular de 81 anos, um grupo familiar composto de um titular de 81 anos, um dependente de 77 e uma renda de 2.000. Tá? Então, qual que é o resultado? Né? Neste caso, até 2.000, o tempo da ajuda é vitalício, não é isso? Então, a expectativa de vida, né, que é só um dado, né, do titular é de 13 anos, mas como o caso é vitalício, não tem muita importância. Né? A mensalidade que ele pagava no PSI até fevereiro para esse grupo familiar, R$ 361,76. No novo plano, ele vai pagar R$ 361,66 durante o período da ajuda, porque a CEMIG falou que vai dar toda a diferença, não é isso? Se ele quiser migrar para o plano apartamento, aí ele vai ter que pagar R$ 965. Tá? Quer dizer, para manter o plano, ele pagava 361 no PSI, né, que é apartamento nacional e etc. Se ele quiser manter o plano no apartamento, ele vai pagar 965. Tá? O PSI, com as cobranças que foram feitas, né, é só uma comparação aqui, 60% e retirado do patrocínio, está sendo cobrado dele, né, nesses meses aqui agora, 1.675. É isso? E o estudo lá que nós fizemos, é só uma base aqui, na proposta inicial nossa, a gente estaria fazendo por 659. Né? Nós vamos colocar, explicar isso mais na frente, vai fazer diferença. E o valor, então, que a CEMIG vai estar comprometendo para ele é R$ 2.244,36. Lembrando, este valor, a CEMIG falou que vai pagar de forma vitalícia, para quem ganha esse valor, para este caso específico, né, de forma vitalícia, mas ele vai ser corrigido pelo INPC. Se tiver um aumento, né, necessidade de aumento técnico do plano, que deve ocorrer nesse período, não muda esse valor. Esse valor, então, é carimbado no início, né, na data zero do novo plano, caso ele seja aprovado. Então, todo mundo vai ter lá qual que é o valor dele, e esse valor é fixo. Né, não vai variar durante, esse cálculo é feito somente no início, vai se carimbar qual que é essa mensalidade, né, e corrigir isso anualmente pelo INPC, né, e aí vai ser uma mensalidade, um valor que ele vai ter de aporte que a CEMIG vai fazer para ele, vai ser, portanto, descontado isso do boleto dele, né, da contribuição dele mensal. Tá? Então, esse foi o primeiro caso, deixa eu pôr os outros aqui para ver o segundo. Né? A CEMIG, então, colocou um outro caso de um titular com 69 anos, eu não vou ler todos não, tá, gente? Mas é importante a gente acompanhar alguns aqui. Né? E a renda, 4.500. Esse é o segundo caso que a CEMIG colocou. Então, veja bem o que mudou. Né? Agora, o tempo de ajuda é 15 anos. Então, a segunda, né, até 5.000, 15 anos. Nesse caso, a 69 anos, ele tem expectativa de 18 anos. Então, ele vai ter que ter ainda 3 anos de custeio após o término lá, então, da ajuda da CEMIG. Né? Então, mesma coisa, ele pagaria, né? Ele pagava no PSI 281, ele vai continuar pagando 281, porque está dando 100%. Né? O novo plano, o apartamento, ele teria que passar para 582. Lembrando que aqui ele é sozinho, ele não tem um grupo familiar, por isso a diferença é menor nessas contas. Né? O PSI, se ele tivesse que pagar tudo que a CEMIG está cobrando, 1.556, e
pelos estudos nossos lá, ele pagaria 276, tá? Era a proposta nossa lá. Então já dá uma diferença, a proposta nossa, nesse caso, seria um pouco mais barato. Então, o valor da CEMIG mensal é R$ 1.021, né, durante 15 anos. Aí a gente já vem aqui agora na parte de baixo da tabela, que no outro era igual, aqui já não é, né? Então, no ano de 2040, a vida passa, esse beneficiário teria 84 anos, e aí acabaria a ajuda da CEMIG. Aí teria que pagar, né, 1.303 para permanecer no plano. Então, esse já é um problemão para a gente, né? A média de idade nossa no plano é 68 anos. Então, assim, daqui a alguns anos, as pessoas vão ter que ficar no plano, e aí ele vai subir essa quantidade. Ele vinha pagando, teoricamente, 281, não é isso? E vai ter que pular para 1.303 na enfermaria, 1.600 se ficar no apartamento, né? Veja que fica mais caro do que o que ele pagaria no absurdo do PSI que está sendo cobrado, 60% de aumento mais 1.000 e tanto da CEMIG, né? Então, lá na frente, né, as pessoas às vezes se preocupam só com o imediato, né, mas o plano de saúde foi feito lá para frente. Ele teria, segundo o cálculo atuarial, mais 3 anos de vida, passaria esses últimos 3 anos ou mais, se viver mais, sem condições de pagar o plano, tá? Né? E no caso do nosso estudo, como a gente fez tudo para que isso durasse até o final, ele continuaria a pagar 276. Então, é só para dizer a diferença de abordagem dos planos, né? O terceiro exemplo da CEMIG, aliás, é o oitavo, que eu estou fazendo de ponta cabeça aqui, né? Seria um titular de 58, um dependente de 61 e uma renda de 5.500. Então, ele agora entra, nesse exemplo, na terceira faixa, né, acima de 5.000. Então, agora, o tempo de ajuda de custo é 10 anos. A expectativa de vida dele, 58, é de 27 anos. Então, ele teria 17 anos sem cobertura da CEMIG, né? Ele pagava no PSI, né, 412, vai pagar 496. Aqui agora, então, já entrou naquela regra de 3, né, em que ele paga até 5.000, 100% da diferença, e de 5.000, né, no caso aqui até os R$500, 5.500, ele vai pagar 50%. Então, por isso que dá essa pequena diferença aqui já no custeio dele, né? O novo plano, se ele for para apartamento, para as 2 pessoas, R$1.020, né? E no PSI, né, com os ajustes todos, 1.750, e no nosso estudo, 695. De novo aqui, lá agora em 2035, já é bem mais próximo, né? A pessoa, né, o titular, já estaria com 68 anos, e aí ele teria que assumir no novo plano, né, ele vinha pagando 496, ele vai passar a pagar na enfermaria 2.264. Né? Renda dele de 5.500 vai ficar difícil de pagar, vai ficar apertado. Né? E as referências, demais referências, né, veja que é bem mais caro, inclusive do PSI que está se cobrando dele hoje. Né? Então, assim, lá na frente, as coisas ficam muito difíceis, né? Vamos para o outro exemplo da CEMIG aqui. Eu não vou fazer todos, mas pelo menos das faixas é importante fazer, né? 72 anos o titular, 65 anos o dependente e 6.500 de renda. O que mudou aqui foi que ele mudou para a faixa agora de 6.500. Então, o tempo de ajuda dele, esse caso aqui é igual, né? A faixa já era 6.500, aqui era 5.500, aqui vai ficar mais ou menos a mesma coisa, né? Apenas agravado um pouco, porque a diferença entre o PSI, né, e o novo plano aumenta, porque aumentou aquele percentual. Né? Os outros dados, é isso que a gente já tinha falado, né, das dificuldades lá. Né? Eu esqueci só de falar aqui, mas no próximo exemplo aqui agora, na próxima faixa. Né? Vamos lá. 77. Estou pegando os exemplos da CEMIG para dar clareza para as pessoas. Né? A gente tem que ser transparente aqui, eu acho importante a gente seguir esse exemplo. Então, o exemplo da CEMIG número 6, agora mudou para 7.500. Eles são o titular de 77 anos e o dependente de 66. A CEMIG vai ajudar por 10 anos. O titular, ele tem 77 anos, então a expectativa de vida dele é 21 anos, nesse caso. Ele pagava no PSI 619. Né? No novo plano, com todo
com desconto que a CEMIG dá para ele, 1.875. Né? Se ele for para o apartamento, 2.478. No PSI, que está sendo cobrado ele hoje, 2.056. E no estudo das entidades, ele pagaria 1.065. Né? Esse estudo das entidades, a gente tem que lembrar que a CEMIG não topou porque ela tinha que pôr um aporte muito maior do que ela está colocando. Mas a referência que é importante para a gente, né? Do que a gente estava propondo. Então, o valor vertido para esse caso seria de R$ 731. Né? Por isso que ele está pagando a maioria. Eu não tinha falado aqui, na hora que vocês forem usar o simulador, o que aparece aqui é a mensalidade do PSI, mas é 13/12, porque para a gente poder comparar, porque o novo plano, a referência, era só 12 meses. Né? Então, na hora que vocês forem olhar lá, vocês olham aqui do lado, né, que nós vamos colocar lá qual que é o que está de fato no seu contra-cheque, né, que é o que é cobrado mensalmente, mas que cobra 13 parcelas. Tá? É só uma explicação aqui da funcionalidade. Então, aqui a gente já vê o seguinte, ele estava pagando, então, 619, não é isso? Porque estava tendo... Não, estava pagando 1.875, porque ele estava tendo 731 de ajuda. Chega em 2035, ele com 87 anos de idade, aí ele teria que assumir a integralidade disso, né? 2.606 na enfermaria ou 3.200 no apartamento, né? Na acomodação de apartamento. Também, certamente, não conseguiria pagar com a renda dele de 7.500, né? Provavelmente, quando ele chegasse nessa idade, né, 87 anos, daqui a alguns anos, né, daqui a 10 anos, ele ficaria com essa dificuldade. Vou fazer aqui mais um exemplo, acho que é o suficiente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, por exemplo, ele tem 68 anos, ele tem... Acho que eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tirei as linhas aqui. Eu vou fazer, então, o exemplo 4. Tá? 66 anos, 60 anos, e uma renda de 11.500. 11.500. Então, neste caso, a renda de 11.500, ele não tem nenhuma ajuda temporária, tá certo? Então, o que definir aqui vai também ficar igual na parte de baixo. O PSI, ele pagava 949, o novo plano de enfermaria, ele vai pagar 2.606 integralmente, se for para o apartamento, 3.209, o PSI, ele estaria pagando 2.545 depois do reajuste de 60%, depois da retirada de patrocínio, ou seja, a proposta da CEMIG, na verdade, faz com que as pessoas paguem mais caro do que nós já estamos achando impossível de pagar, né? E no estudo nosso, ele pagaria 1.633. Tá? Então, em termos do simulador, acho que eu mostrei o simulador e as consequências para as pessoas. Né? Eu vou fazer aqui, neste caso, só apontar aqui um outro problema grave dessa proposta da CEMIG. Então, vamos supor aqui que tivesse um casal, né, 66 anos o titular, 60 anos a mulher, e ele tivesse uma renda de 7.000. Tá? Então, ele ficaria naquela regra até 7.000, está no limite, 7.000. Né? Então, ele vai ter uma ajuda por 10 anos, a ajuda dele de 1.738 por 10 anos, né? Aí vem os outros dados, a expectativa de vida dele de 26 anos, ele paga 577, pagaria 867 nesses 10 anos, e depois, lá no futuro, pagaria 2.606. Mas eu quero que preste atenção aqui nisso. A ajuda de custo para essa pessoa nos 10 anos é 1.738,52. Bom, aí outra pessoa que ganhar R$7.000 e 1 centavo, a ajuda de custo dele caiu para 856. Quer dizer, a proposta da CEMIG, ela não tem ela não mantém uma rampa, né? Ela não vai retirando o direito, ela termina o direito. Isso faz esse absurdo, né? É uma injustiça tremenda. Uma pessoa que ganha um pouquinho mais, né? Eu poderia pôr outro valor, eu pus 1 centavo aqui para provocar, podia ser 7.500. Né?
olha lá, 7.500 vai passar para 731, quer dizer, está perdendo da ajuda de custo original, né, era 731, e ele, enquanto que o outro, se ganhasse R$500 a mais, 1.738, R$1.000 por mês por 10 anos. Então, assim, é uma proposta apontando também, para a gente é um erro técnico, né? Isso acontece também em relação ao prazo, né, de 15 anos, né? Também é isso, né? Se você tiver ali uma renda um pouquinho maior, você também perde de 15 para 10 anos, ou perde do vitalício, né? Receber R$2.001, você perdeu aquele vitalício, né? Então, do simulador, né, o que a gente tinha para apresentar era isso, tá? Então, inclusive, no simulador, a gente pode, inclusive, já fazer a crítica, né, conhecer melhor a proposta da CEMIG e já começar a entender, né, para as pessoas tomarem a sua decisão sobre isso. Né? Decisão não é individual, né, porque a CEMIG está propondo um acordo coletivo, né, e nós vamos ter que, uma hora, tomar essa decisão. Não é o momento, a CEMIG apresentou a proposta, mas ela já marcou uma reunião quinta-feira, na próxima, agora, né, amanhã, quinta-feira, onde nós vamos apresentar, então, as nossas observações sobre essa proposta. Né? Só depois disso, a CEMIG, então, deve fazer ou não, né, alterações na proposta dela, melhorias, não sei se ela vai fazer, né, e aí ela vai apresentar isso para a gente, e essa proposta é que nós vamos falar sobre isso. Né. É importante a gente, aqui o pessoal está me pedindo aqui para explicar de novo sobre a renda global, o Irley Ferreira. Hoje a renda global para os assistidos é Forluz mais INSS. Né. A CEMIG está propondo alterar isso para uma verificação do imposto de renda. Então, nós teríamos todos, né, que apresentar lá o imposto de renda, e ela então falaria, não, essa renda aqui está dentro desse parâmetro ou não. Tá? E na renda do imposto de renda, entra, se você tiver um aluguel, tiver alguma aplicação, certamente as pessoas guardam algum dinheirinho, né, tudo isso vai ser considerado renda. Né? Não é considerado renda se você tiver dívida, aí a CEMIG não quer saber dos seus problemas, né, assim? Só quer saber de aumentar a sua renda. Mas, enfim, é só uma crítica que a gente não pode deixar de fazer. Né? Eu vou passar aqui, eu não sei se existe pessoal, algumas questões aqui, né? Pensionista é a mesma coisa, pensionista ele assume a titularidade, tá? Essa que é a forma da gente ver. Né, no caso do falecimento do titular, os pensionistas, né, pode ser mais de um deles assume um grupo familiar e se mantém no plano da mesma forma que o titular, né, com, evidentemente, a renda do pensionista. Okay? Bom, próxima etapa, então, da nossa apresentação aqui, nós vamos passar aqui sobre, eu nem preparei uma apresentação, já estamos colocando aqui a correspondência que queremos entregar, né, nossas entidades, amanhã para a CEMIG. Né, são as nossas considerações sobre a proposta de transição da CEMIG. Né. Vamos lá, prezado senhor. Eu vou ler aqui, o texto é um pouco grande, mas eu acho importante a gente falar, né, a integralidade do que a gente está integrando, a gente vai estar enviando para a CEMIG, né, entregando lá na negociação. Então, assistência à saúde dos trabalhadores, aposentados e ex-trabalhadores da CEMIG e de suas subsidiárias, da Gasmig, Forluz e CEMIG Saúde, foram asseguradas por liberalidade da empresa desde a década de 1970, através do Programa de Assistência à Saúde e Paz e do PASAP. Em 1992, a CEMIG implantou o ProSaúde, se comprometendo a custear 50% das despesas do plano com o grupo familiar, cabendo a outra parte aos trabalhadores e assistidos da Forluz. Em 2002, foi firmado o acordo coletivo específico do PSI, englobando os programas PAS, PASAP, ProSaúde, para adequação à Lei 9656. Este acordo foi renovado em 2010 para a criação da CEMIG Saúde, mantendo todos os direitos dos beneficiários, trabalhadores, assistidos, pensionistas e dependentes. Após décadas
em que os beneficiários se mantiveram no ProSaúde como patrocinados, a empresa agora, né, resolveu por encerrar esse direito e apresentou a proposta de transição. Salientamos que o impacto social relevante do PSI, que atende 47.570 vidas, esse número é de fevereiro, né, sendo os 20.852, 43% idosos acima de 60 anos, dentre eles 3.433, 7% acima de 80 anos. Após contribuírem por toda a vida laboral para o PSI, e no momento que mais necessitam da assistência à saúde, são surpreendidos com a determinação da CEMIG em cortar o patrocínio do plano. A proposta de transição assegura um patrocínio vitalício para os beneficiários assistidos e seus dependentes diretos, correndo até R$ 2.000, o que atinge apenas 97 pessoas, 0,3%. São 49 titulares e 48 dependentes, né? Então, aquela primeira faixa de renda, que de fato é bastante vantajosa, mas infelizmente atinge muito pouca gente. Ou felizmente, né, não temos pessoas com tão baixa renda, né? Aqui nós fizemos o nosso estudo baseado na renda que a gente conhece, que é a renda FORUS mais INSS. Okay? Para a faixa de renda até 5 mil, é proposto um patrocínio limitado a 15 anos, atingindo 1.951 beneficiários assistidos e dependentes diretos, 5,7%. Para a renda até 7 mil, patrocínio menor e por 10 anos, contemplando 3.045 pessoas. A proposta de limitar em 25% da renda, acima de 7 mil, atinge 4.815 pessoas. Né? Assim, né, 24.111 beneficiários assistidos e dependentes diretos, 70% do total, perderão integralmente, imediatamente, o patrocínio, tendo que assumir aumentos médios de 98%, chegando a 392%, para o plano enfermaria, ou 144%, chegando a 506%, para se manterem na acomodação apartamento. Então, imediatamente, né, a maior consequência vai atingir 70%, mas nós vimos na planilha, né, que todos serão atingidos, né, exceto os vitalícios, né, que têm a renda até 2.000. Bom, além dessa questão do formato do plano, a gente chama atenção aqui para outro ponto. Discutir a governança da CEMIG Saúde é indispensável nas negociações do PSI. A Assembleia das Patrocinadoras realizou alterações estatutárias e no regulamento do PSI, tomando para si o direito de definir todos os assuntos da CEMIG Saúde, administrativos e assistenciais. Os interesses da empresa sobrepujaram benefícios e direitos dos beneficiários. Foram impostas medidas que retiraram recursos do Fundo Garantidor do PSI para implantação e constituição de fundos para o Plano Prêmio, que a empresa garantiu que seria totalmente patrocinado. Em 2024, houve redução das contraprestações das patrocinadoras sem a contrapartida dos beneficiários, os 10% negativo. E em 2025 está sendo implantado aumento de 60,5% para os beneficiários e de 7,13% para as patrocinadoras. Foi imposto para a CEMIG Saúde assumir o salário do diretor-presidente, contrariando o acordo coletivo específico. Denúncias apresentadas pelos conselheiros deliberativos e fiscais, tais como liberação indevida de procedimentos, utilização de recursos para fins pessoais, descumprimento do orçamento e da governança realizado pelos gestores indicados pelas patrocinadoras, não foram investigados por órgão independente. Os convênios de adesão, contratos das patrocinadoras com a CEMIG Saúde foram alterados à revelia dos conselhos deliberativo e fiscal. Inúmeros pedidos de apresentação de documentos e informações da gestão não foram atendidos. As solicitações de contratação de auditoria independente para apuração das denúncias foram barrados pelos representantes patronais. Também foram negados pelos representantes indicados pela empresa os pedidos de estudo atuariais independentes para verificar a necessidade de reajuste técnico. Ou seja, nesse novo momento que nós vivemos dessa disputa com a CEMIG tomou toda a governança da CEMIG Saúde, e se quiser fazer um acordo com a gente, nós certamente não podemos aceitar essa situação, né? Sob pena de daqui a alguns anos, essa gestão ou outra que entrar pior do que essa, de novo, acabar com, né, o pouco que nós acertarmos desse acordo,
Né? Então, acho que esse é o recado claro que deixamos aqui para a empresa. Na proposta, salientamos, né? O plano básico para estudos altera a acomodação de apartamento para enfermaria, reduz a abrangência de nacional para estadual. Aqui as pessoas estão perguntando, a proposta da CEMIG é de que existam planos estaduais, e quem morar fora vai existir um plano estadual ou um plano na região dela, por exemplo, um plano na região Nordeste, um plano em São Paulo, e a pessoa pode escolher entre ser atendido em Minas Gerais, né, se ela morar fora, ela vai preferir então, ser atendido, por exemplo, em São Paulo. Né? Então, ela vai ter um plano em São Paulo. Se ela estiver viajando aqui em Minas Gerais, ela não tem direito a fazer nenhuma consulta eletiva, nenhum procedimento eletivo. Vai ter apenas nós todos, né, que estivermos fora do estado em que a gente definir, teremos fora do estado atendimento de urgência e emergência. O atendimento de urgência e emergência é um atendimento para um acidente grave, ou para uma doença grave, e ele, normalmente, ele se restringe ao período de estabilização, né, que normalmente é limitado às 12 horas. Então, você quebrou uma perna em algum lugar, foi para o hospital, eles vão lá, não vão fazer nenhum procedimento eletivo, eles não vão lá tratar, né, da sua fratura, vão estabilizar, deixar estável, né, e aí você vai ter que pagar, se continuar no hospital, ou ir para o SUS, se estiver fora, ou, se for, porque não é fácil, conseguir uma transferência aeromédica, né, ou alguma outra coisa, para vir para Minas Gerais ou para o seu estado. Então, a proposta da CEMIG é abrangência estadual nesse ponto. Né? Bom, acaba com o limite mensal de coparticipação, que eu já comentei, desconsidera os trabalhadores ativos que permaneceram no PSI, esses não estão nessa proposta, retira o limite de 9% da renda para dependentes especiais, afetando parcela significativa de idosos e muito idosos. As pessoas se lembram, algumas pessoas colocaram pai e mãe, né, poderiam, né, na regra na época, ter o pai e a mãe, mantiveram no plano, e agora elas vão ter que pagar, não tem nenhuma regra de transição, integralmente para o pai e mãe perdeu essa regra dos 9%. Né? Algumas pessoas também já nos procuraram, né, falando que, na verdade, a ação rima de família, elas que mantêm o pai e a mãe e ela no plano, que não vai conseguir pagar, né, os dependentes especiais. Né? Então, provavelmente, sairão todos, a família inteira vai perder o plano de saúde numa idade avançada, né? Estamos falando, muitos deles acima de 80 anos. Né? Bom, aquele número que nós já citamos, 9.908 beneficiários assistidos e dependentes diretos, obterão algum patrocínio, né, 29%, limitado a 10 ou 15 anos, ameaçados de ficarem sem plano em idade muito avançada. Um erro técnico na proposta CEMIG é que a mudança brusca, nós demonstramos ali no simulador, de ajuda entre as faixas propostas provoca uma grande injustiça dos beneficiários que recebem valores similares. A maioria, né, 24 mil beneficiários assistidos e dependentes diretos, 70%, perderão integralmente e imediatamente o patrocínio, né, tendo que assumir os aumentos lá de 98, no plano de enfermaria, 144 aumento médio para se manter no apartamento. A alteração do critério de renda de benefícios formados no INSS para assistidos e salário para os ativos, para o rendimento do imposto de renda, traz incerteza e insegurança. Como é que nós vamos fechar um acordo se a gente não sabe sequer quantas pessoas vão ter? Porque esses números que nós estamos falando é baseado na renda que a gente conhece. Né? Então, assim, a gente sequer tem uma avaliação, se for mantida essa proposta, do que nós estamos negociando. Nós estamos negociando as escuras, né? Com essas mudanças que a CEMIG está impondo de última hora. Última hora no sentido sem que a gente tenha condições de conhecer, né, essa negociação. Mesmo com a retirada de patrocínio, a empresa insiste em manter a governança sob seu controle para atender aos seus interesses. Então, visando um acordo, reiteramos a necessidade que a empresa observe a proposta apresentada pelas entidades signatárias, que reduzem em 46% o patrocínio patronal e equacionam o pós-emprego. Então, a gente faz um apelo, né, na nossa correspondência para que a CEMIG reveja, né,
a nossa proposta, veja se às vezes possa fazer alguma coisa mais próximo do que a gente estava propondo, que já seria para nós um grande desafio, né, manter o plano, a nossa proposta. Mas que, conforme nós vemos aí no simulador, é bem mais justa para a gente, né, no nosso entendimento. Bom, então, o que complementarmente, ou seja, na proposta da CEMIG, a gente está apresentando, né? O acordo eventual ele será válido para todos os beneficiários, ativos, assistidos e pensionistas do plano. A gente não pode chegar aqui agora, inclusive depois de greve, e falar que o pessoal que se manteve no plano, né, dos ativos não vai ter direito a nada. Né? Isso não, então nós temos que fazer um acordo que respeite os ativos que estão hoje no PSI, pelo menos. Né? O novo plano será implantado, né, na nossa proposta, a partir de 1º de janeiro de 2026, a partir do ano que vem. Não se pode também correr com essa da forma que está sendo feito, mantendo-se o PSI da forma que a gente está, né, até 31 de dezembro desse ano. Para recompor as reservas do PSI, será cancelado o reajuste negativo de forma retroativa a 1 de 1 de 24 e será aplicado o reajuste técnico, calculado e validado por atuário independente, nas contribuições das patrocinadoras e dos beneficiários de forma retroativa a 1 de 1 de 25. Então, a gente está propondo o quê? Vamos manter o plano esse ano, manter o PSI esse ano, do jeito que ele deveria estar tendo, vamos tentar recompor o nosso fundo garantidor, né? Então, esse ano a gente continuaria o PSI, e eventual acordo que a gente consiga fazer, e a gente espera, né? Roga a Deus que faça, oxalá a gente consiga fazer um bom acordo, ele começa a valer a partir de 2026. Todos os recursos destinados ao PSI serão contabilizados no fundo garantidor e só poderão ser utilizados para despesas do plano. Né? Não podemos mais aceitar a retirada de nosso fundo. Aliás, isso estava previsto no estatuto, a CEMIG alterou o estatuto para poder retirar dinheiro nosso. Né? Recomposição do fundo PSI com valores já retirados para implantação e constituição dos fundos para os planos administrados, os outros planos administrados pela operadora. Os trabalhadores ativos terão suas contribuições pagas pelas patrocinadoras e terão os mesmos direitos às complementações quando se desligarem da empresa durante o prazo acordado, mantidos os mesmos direitos de outros trabalhadores em eventual programa de desligamento. Ou seja, o que fizer para nós assistidos valerá para os futuros assistidos, né, que estão no PSI hoje. Os beneficiários oriundos da Gasmig, Forluz e CEMIG Saúde, que hoje permanecem no PSI, permanecerão no plano e terão os mesmos direitos demais beneficiários a eventuais complementações. O acordo tem que valer para essas pessoas também, né, que estão desde o início no plano. A maioria é oriundo da CEMIG, foi para a Forluz, foi para a Gasmig, foi para a CEMIG Saúde, inclusive cuidar do nosso plano de previdência e do nosso plano de saúde, né, e já estão excluídos, né, já estão pagando como autopatrocinados. Nova regra de governança deve assegurar aos beneficiários a participação de 75% dos membros em todos os órgãos estatutários da CEMIG Saúde, inclusive da Assembleia Geral. Dizer para a gente que nós vamos ter garantido alguma coisa não resolve, porque isso estava escrito e foi retirado da gente de forma autoritária pela CEMIG. Então, não podemos aceitar isso. Essa relação de 75% é porque a CEMIG está agora vai manter o plano para os ativos, né? O plano prêmio dela para os ativos, mas todos os demais, todos os demais do PSI, né, ativos e principalmente todos os assistidos, estarão fora da regra de patrocínio. Então, temos que ter o controle da CEMIG Saúde para evitar a ingerência da empresa, né, e que os interesses dela prevaleçam. Bom, a regra de aporte na proposta da empresa apresenta um rompimento abrupto entre as faixas de renda, nós já comentamos, que vai gerar uma injustiça. Assim, qualquer fórmula acordada será necessário criar uma regra para que os beneficiários com renda maior tenham garantido o aporte calculado no limite estipulado, subtraindo metade da diferença entre sua renda e o limite, contemplando também o período de tempo, vitalício, 15 anos, 10 anos. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer é que tem que ter uma rampa, né? Então vai aos poucos se retirando o direito para não acontecer aquela injustiça lá, aquela disfunção. Também para garantir justiça, a regra que estabelece o limite de 25% da renda deve prevalecer sobre as demais regras se for mais vantajosa para o beneficiário.
também técnica básica de qualquer de qualquer tabela que a gente constrói. Apurado o valor das complementações dos beneficiários, esse valor será repassado ao plano mensalmente durante o prazo acordado, mesmo se os beneficiários saírem do plano. Ou seja, isso inclusive a CEMIG chegou a falar em mesa, a gente quer que ela tenha um compromisso firme com o plano, né? Às vezes o plano vai ficar tão ruim, muitas pessoas saem e ela não paga nada, né? Então, assim, se ela se comprometeu a pagar um montante, esse montante será vertido ao plano e será, então, para o nosso fundo, e aí a gente poderá utilizá-lo para poder reduzir futuros déficits. Para garantir o equilíbrio futuro do plano, solicitamos a apresentação da justificativa técnica para a relação de 18,8% entre os planos apartamento e enfermaria, pois vários planos de mercado aplicado percentual de 10%. O temor da gente é fazer um plano barato, né, é ótimo, né, mas chega o ano que vem, esse plano não consegue pagar as despesas, e aí a gente não tem certeza dessa questão, por que um plano de enfermaria vai ficar 18,8% mais barato? Quer dizer, para a gente ter uma ideia, as despesas totais, né, hospitalares do plano valia ali 40%, 45% do total de despesas, né? Então, a redução de enfermaria, para atingir esse valor, teria que só para mudar, né, a acomodação, teria que reduzir a despesa hospitalar em 40%. Né? Assim, não estamos achando isso muito, né, muito crível, muito real. Né? Então, a gente pede que a CEMIG justifique, né, tecnicamente, demonstre para a gente que, de fato, isso é possível. Senão, a gente vai estar fazendo um plano que já vai nascer desequilibrado, né? Já vai nascer sem sustentabilidade. Manter o limite mensal das coparticipações, isso é importantíssimo para a gente, né? E veja bem, essa parte, a CEMIG fica colocando algumas regras, né? Mas quem paga isso é a gente. Qualquer, né, valor que não estiver no plano, nós vamos pagar. Isso não está no limite da CEMIG, né? E é um limite que a gente considera fundamental, porque é quando a gente usa o plano. Manter o critério utilizado para apuração de renda dos beneficiários baseado no salário dos trabalhadores ativos e do benefício FORRUS mais INSS para assistidos e pensionistas. Manter o limite de 9% da renda, garantindo o aporte da diferença para os dependentes especiais acima de 60 anos ou os incapacitados. Para a gente manter também essa justiça. Né? Estabelecer qual o limite de coparticipação para internações em planos com acomodação apartamento. Né? Essa é a carta que a gente está enviando para a CEMIG, né, estará enviando, vai entregar amanhã na negociação. Vamos explicar, então, todos os motivos que estão nos levando a ter que é o que nós estamos fazendo aqui na live. Né? Achamos fundamental a gente apresentar isso aqui para todos os beneficiários, para que ter total transparência, né, do que a gente está reivindicando, né? E a gente está falando que nós não, inclusive não é este o momento, nós não estamos aceitando o plano, não estamos fazendo nada disso. Nós estamos mostrando para a CEMIG problemas que nós encontramos, né? Todos os problemas que encontramos, problemas estruturais que encontramos na proposta dela. Vamos esperar, então, que a CEMIG responda isso, esperamos que a gente chegue a um acordo, é sempre essa a nossa expectativa, né? Estamos na mesa, para fazer acordo. E, portanto, aguardamos que tenha uma boa proposta, que a CEMIG se comprometeu a nos entregar até a quinta-feira da semana que vem, para que a gente possa analisar e voltar e discutir com todos. Né? Então, só para a gente lembrar das datas. Né? Então, até quinta-feira da semana que vem, dia 22, a gente obtém a nova proposta. Sabemos, estamos extremamente preocupados, porque tem toda a pressão dos boletos, né, que tem a data lá do dia 30 de maio, né, no final do mês, e precisamos resolver essa questão. Né? Então, estamos preocupados, as pessoas estão nos procurando, mas, infelizmente, estamos nessa dificuldade de negociação que nós já apresentamos e nas dificuldades de todas as questões jurídicas que o Guilherme e o Denis já nos apresentaram no começo da live. Né?